Quando eu estava no trem, vi um monstro de braços muito longos. Ele acenava para mim no meio da neblina densa. Enquanto eu tentava entender o que era aquilo, meu pai ficou pálido de repente e disse à minha mãe, tremendo: "Ela chegou." "Quem chegou?" "É ela." Ela chegou e está lá na montanha, encarando a gente. Minha mãe pareceu se lembrar de algo. Os olhos dela se arregalaram e ela ficou tensa na hora. "Será que você não viu errado? Já faz mais de 10 anos, como aquela coisa poderia encontrar a gente?" "Acho que eu não vi errado." Ao ouvir isso, minha mãe correu para a janela e olhou para fora. "Você deve ter visto errado, não tem nada na montanha." "Não pode ser, eu vi claramente. A gente se mudou há tantos anos e aquela coisa nunca apareceu, então por que ela veio logo na nossa primeira viagem longa? Tomara que eu tenha visto errado." Depois de dizer isso, meu pai olhou pela janela de novo, mas no segundo seguinte seu coração quase parou e ele ficou paralisado. "Eu não vi errado, ela veio mesmo." Ao ouvir isso, minha mãe olhou para fora de novo e dessa vez também viu. "Acabou, ela veio mesmo, a gente não vai conseguir escapar." "Por que depois de mais de 10 anos, ela ainda insiste em perseguir a gente?" A conversa dos meus pais me deixou completamente perdido, então perguntei depressa: "Pai, mãe, eu também vi aquele monstro. Afinal, que coisa é aquela?" "Para de perguntar. Ela é uma coisa inominável, e a gente não pode dizer o nome dela, senão ela vai memorizar nossa voz e aí não teremos mais chance nenhuma." Eu não entendia por que meus pais estavam com tanto medo, então olhei pela janela de novo e vi que ela estava ainda mais perto da gente. Como estava escuro demais, eu não conseguia ver direito a aparência do monstro, só sabia que ele tinha forma humana. Não sei porquê, mas um medo estranho também nasceu dentro de mim. "Amor, a gente não pode ficar sentado aqui esperando a morte." "Eu também não quero esperar a morte, mas houve um deslizamento na serra à frente, o trem foi obrigado a parar e só vai voltar a andar amanhã. Aquela coisa está tão perto que não vai demorar para chegar até aqui." Meu pai pensou por um instante e de repente puxou minha mãe pelo braço. Vamos para outro vagão trocar de lugar, talvez ela não encontre a gente." Ao ouvir isso, nos levantamos depressa, fomos rápido para o vagão ao lado e meu pai só relaxou um pouco ao ver os passageiros em volta. Agora só podemos esperar. Por mais forte que aquela coisa seja, acho que ela não consegue destruir o trem. E quando ele voltar a andar, estaremos seguros porque ela não vai alcançar a gente. Minha mãe apenas assentiu em silêncio, sem dizer uma palavra. Mas nesse momento alguém soltou um grito dentro do vagão, e o lugar, que antes estava barulhento, ficou em silêncio na hora. Quem gritou era um jovem, encarando o celular com o rosto coberto de lágrimas. Reconhecemos aquele rapaz de cara. Ele se chamava Wang Qiang, e era da nossa aldeia. "Wang Qiang, o que aconteceu e por que você também está neste trem?" "Tio, tia, meus pais foram assassinados." "Como assim? Como eles morreram?" Ao ouvir isso, Wang Qiang levantou o celular e mostrou a tela para nós. Na tela aparecia o quintal da casa dele, onde seus pais estavam caídos e tinham virado apenas pele, como se tivessem sido sugados até secar. Os passageiros ao redor mudaram de expressão ao ver a tela. Que horror! Será que um urso esvaziou eles por dentro? Essas feras assassinas tinham que ser abatidas. Os passageiros cochichavam entre si, mas só meus pais não diziam nada. "Pai, mãe, será que foi aquela coisa que fez isso?" "Não fala besteira." Wang Qiang pareceu ouvir o que eu disse e levantou a cabeça de repente para olhar para mim. "Chenji, repete isso. Que coisa fez isso?" "Não liga para o Chenji. Ele acreditou demais nas histórias de terror que eu contei antes." Wang Qiang, que tinha acabado de perder os pais, estava mergulhado na dor e não pensou muito. Então abriu outra foto do álbum para mostrar a todos. "Eu tirei esta foto quando saí de casa. Só se passaram algumas horas, meus pais estavam vivos e bem naquele momento, então como morreram de repente?" Na foto, os pais dele estavam acenando, provavelmente se despedindo de Wang Qiang. Mas nesse momento alguém apontou para a foto e gritou: "Olhem rápido, o que é isso?" Ao ouvir isso, todos olhamos para o canto da foto e vimos uma sombra borrada, com braços longos estendidos, como se também acenasse para a câmera. A foto ficou congelada exatamente naquele instante. "Que coisa é essa?" "Essa coisa pode ser a assassina dos seus pais." "É um urso?" A foto não está muito nítida, talvez seja, mas é a primeira vez que vejo um urso desse tamanho. Nesse momento, alguém retrucou: "Isso aí definitivamente não é um urso. Agora é inverno, os ursos precisam hibernar. E além disso, os braços dessa coisa são mais compridos que as pernas, diferente dos de um urso." "Então o que é isso afinal?" Os passageiros ao redor ficaram em silêncio, porque ninguém conseguia dar uma resposta, e meus pais trocaram um olhar. Minha mãe quis falar, mas meu pai puxou a mão dela, indicando que ficasse calada. No fim, meus pais não disseram uma palavra sobre aquela coisa, apenas consolaram Wang Qiang e me levaram até o canto do vagão. "Pai, mãe, por que vocês não contam para o Wang Qiang?" Meu pai não me respondeu e apenas disse à minha mãe: "Não podemos falar disso porque Wang Qiang saiu de casa há pouco e ainda está com o cheiro dos pais nele. Aquela coisa sugou os dois até secarem. Talvez agora esteja toda focada nele, e assim a gente consiga escapar. Mas o Wang Qiang é inocente. Mas a vida de nós três é mais importante, então só podemos pedir desculpas ao Wang Qiang." Ao ouvir isso, minha mãe ficou calada, e eu não entendia muito bem o que eles queriam dizer, mas não me atrevi a perguntar sobre aquela coisa. Logo deu 9 horas, nada aconteceu, e os nervos dos meus pais finalmente relaxaram um pouco. Aquela coisa realmente procura as pessoas pelo cheiro. Com tanta gente no trem, ela não consegue achar a gente e provavelmente nem o Wang Qiang, por isso não ousou agir. Mas assim que meu pai terminou de falar, o teto do vagão soltou um baque abafado, como se algo pesado tivesse caído em cima.
e logo vieram passos lá de cima. Pai, será que ela chegou? Fala baixo. Não deixa ela ouvir nossa voz, essa coisa é mesmo sinistra. A gente mudou de vagão e mesmo assim ela conseguiu nos encontrar. Nesse momento, os passageiros do vagão também começaram a entrar em pânico. Será que algum bicho selvagem pulou em cima do trem? Acho que deve ser algo como tigre ou javali, senão não faria um barulho tão grande. Enquanto os passageiros discutiam, um homem abriu a janela e colocou a cabeça para fora. Toma cuidado, não deixe ele te arranhar. O homem não respondeu. O tempo foi passando segundo a segundo, e todos começaram a perceber que havia algo errado. O corpo do homem foi murchando cada vez mais, até deslizar mole para o chão, completamente sugado. Ao ver isso, os passageiros ficaram apavorados e alguém correu para chamar a polícia ferroviária. Quando os policiais viram aquela pele no chão, entenderam a gravidade, perguntaram aos passageiros o que tinha acontecido, acalmaram todos e sacaram as armas. Não tenham medo. O que está em cima do vagão deve ser uma fera, então não cheguem perto das janelas e deixem o resto com a gente. Um dos policiais abriu a janela, colocou a arma para fora e depois de alguns tiros, o teto ficou sem nenhum movimento. Ela fugiu? Não tenho certeza, mas por enquanto ninguém se mexe. Depois de alguns minutos, ainda não havia nenhum movimento em cima do vagão e todos finalmente respiraram aliviados. Por precaução, os policiais ficaram de guarda dentro do vagão com as armas. E eu, vendo aquilo, senti um pouco de segurança. Pai, com armas na mão, acho que não precisamos mais ter medo daquela coisa, né? Você nunca viu aquela coisa e não sabe do que ela é capaz. Pelo que eu sei, uma pistola nem machuca ela. E acho que ela só foi embora porque havia gente demais para atacar. Mas o ponto mais importante é que ela consegue enfeitiçar a mente das pessoas. Nesse momento, senti como se tivesse percebido algo. Olhei para a janela sem querer e, no segundo seguinte, meu coração quase parou. Do lado de fora, onde não dava para ver um palmo à frente, um par de olhos enormes me encarava, grandes como tigelas, brilhando com uma luz amarela sinistra, até sumir de repente na noite escura. Fiquei tão assustado que perdi a voz e tremia sem parar. O que houve, filho? Pai, eu vi o rosto daquela coisa. O que você disse? Ele olhou para fora por instinto, mas não viu nada. Mais uma hora se passou, e como não havia nenhum movimento lá fora, os dois policiais foram embora com as armas. Quando deu 2 da manhã, eu estava tão cansado que acabei pegando no sono sem perceber. Meio dormindo, senti alguém passando a mão na minha cabeça. Mãe, para de passar a mão em mim e vai dormir logo. Ao ouvir isso, minha mãe ficou pálida na hora. Filho, eu não encostei em você. A resposta dela me despertou de susto, e eu perdi completamente o sono. Mas nesse momento, veio um estrondo do outro lado do vagão. Uma pedra enorme rolou da montanha e abriu um buraco grande no trem. E logo um braço peludo agarrou um passageiro e o puxou para fora. Dessa vez todos viram a sombra daquela coisa. O que aconteceu? É um monstro, eu vi o corpo dele coberto de pelos e olhos grandes como tigelas. O policial olhou para fora pelo buraco. Não tem nada aqui. Será que você não está tendo alucinação? Não entrem em pânico, deve ser só uma fera da montanha. Não é uma fera, alguém já foi levado, todos nós vimos. Que passageiro sumiu? Não espalhem boatos. Foi só uma pedra grande que abriu um buraco no vagão. Meu pai, com um rosto sério, disse que aquela coisa era realmente assustadora, pois sabia que o vagão era resistente, e subiu a montanha para empurrar uma pedra. Quer dizer que foi ela que empurrou essa pedra? Isso. E o alvo dela muito provavelmente somos nós. Então o que a gente faz agora? Agora só podemos observar e esperar, porque se aquela coisa não conseguiu o que queria, com certeza não vai embora fácil. Que tal a gente fugir? Se continuarmos aqui, vamos morrer. Ao ouvir isso, todos concordaram, e Wang Qiang também veio até nós nesse momento. Tio, tia, vamos fugir também. A gente ainda acha que é mais seguro dentro do trem, então, se você quiser sair, vá sozinho. Wang Qiang não disse mais nada. Virou-se e saiu com os outros, enquanto eu observava as costas dele e sentia que havia algo errado, como se uma memória tivesse surgido na minha cabeça. Pai, tem algo estranho, não é? Eu lembro que o Wang Qiang já tinha morrido há alguns anos. Meu pai e minha mãe congelaram com o rosto rígido. Eu lembro que, alguns anos atrás, você até me levou ao banquete fúnebre dele. Como isso é possível? Será que você não se confundiu, já que o Wang Qiang não está vivinho aqui? Cocei a cabeça, também confuso, pensando se eu realmente tinha lembrado errado. Os dois não me deram mais atenção e ficaram olhando em silêncio para fora da janela, onde era madrugada e estava tudo escuro. Sair naquela situação era claramente uma decisão nada inteligente, então por que eles ainda não ouviam os avisos? Deu ruim. Com certeza alguém foi enfeitiçado por aquela coisa, e se todos saírem, só vai sobrar nossa família no vagão, completamente encurralada. É verdade, então vamos segui-los e sair logo daqui também. Wang Qiang viu que nós também saímos, e sugeriu que fôssemos juntos, por motivos de segurança. Meu pai ainda chamou alguns passageiros para irem junto. Em poucos minutos, um grito terrível veio de repente da montanha. Aquela coisa começou a machucar as pessoas. Em seguida, gritos começaram a soar um após o outro. Não sei quantas pessoas foram vítimas. Felizmente, os gritos ainda estavam relativamente longe de nós, com tantos passageiros na montanha. Aquela coisa não conseguiria acabar com todos em pouco tempo. Cerca de mais 1 hora se passou, e ouvimos o cantar do galo. Já passava das 5 da manhã. Há uma pequena aldeia logo ali adiante. Que bom! Quando chegarmos à aldeia, vamos encontrar um carro para sair deste lugar maldito. 10 minutos depois, finalmente chegamos à aldeia. Todos também fugiram para salvar suas próprias vidas. Meus pais e eu fomos até a porta de uma casa e começamos a bater. Quem abriu a porta foi um homem jovem.
Quem são vocês e por que estão batendo na minha porta? Oi, amigo. É o seguinte, nós sofremos um deslizamento de terra na estrada da montanha. O trem não pôde continuar, então descemos a montanha. Aqui estão 200 yuans. Você poderia nos deixar entrar primeiro para conversar? O homem aceitou o dinheiro e nos levou para dentro de casa. Jovem, você tem um carro? Poderia nos levar até a cidade vizinha? Como eu poderia comprar um carro? Receio não poder ajudar vocês. Então você sabe quem na aldeia tem um? O Menjun da nossa aldeia tem um carro. Que tal eu ir perguntar para vocês? Muito obrigado por isso. O homem então saiu de casa. Pai, nós não vamos junto? Melhor não ir. Estamos mais seguros escondidos aqui. Não demorou muito para ouvirmos o som de um carro do lado de fora. Eu chamei o Menjun. Abra a porta rápido, esqueci de levar a minha chave. Ao ouvir isso, eu estava prestes a abrir a porta, mas fui puxado de volta pelo meu pai. Tem algo errado. Eu me lembro claramente de que ele levou a chave. Abram a porta rápido. Vocês vão ou não vão mais? Jovem, deixe-me perguntar uma coisa. Quando chegamos, quanto dinheiro eu te dei? Assim que o meu pai terminou de falar, imediatamente não houve mais movimento, como se nada tivesse acontecido. Será que aquela coisa também consegue imitar o som de um carro? Provavelmente não está imitando o som, mas sim afetando nossos nervos auditivos, fazendo-nos pensar erroneamente que ouvimos o som de um carro. 5 minutos depois, o verdadeiro dono da casa voltou com Menjun. Meu pai deu mais 600 yuans para Menjun. Ele pegou o dinheiro e começou a partir conosco. Dirigimos por mais de 10 quilômetros ao longo do caminho sem qualquer anomalia, mas meus pais ainda estavam com rostos tensos. Mas neste momento, Menjun pareceu sentir algo. Tio, por que eu... Meu pai fingiu calma. Não há nada lá, apenas se concentre em dirigir o seu carro. Mas assim que ele terminou de falar, uma figura alta surgiu de repente. Caramba! O que é aquela coisa? Ferrou, aquela coisa nos seguiu. O carro está indo tão rápido. Como ele conseguiu nos acompanhar? Aquela coisa não é um ser vivo normal. Se continuar assim, provavelmente não conseguiremos escapar. Apenas aquela pessoa pode salvar a nossa família. Menjun, você conhece a cidade de Jechu? Não deve ser muito longe daqui. Eu sei, vocês vão para lá? Isso mesmo, por favor, o mais rápido possível. Sem problemas, mas vai custar mais. Depois de dizer isso, Menjun pisou fundo no acelerador imediatamente. Finalmente chegamos à cidade de Jechu às 12 horas. Depois de nos despedirmos de Menjun, chegamos ao residencial de parentes de contidos. Pai, por que o nome deste condomínio é tão estranho? Não pergunte, você saberá em breve. Em seguida, chegamos diante do portão número X. Meu pai bateu na porta desesperadamente até que alguém saiu de dentro. Ao ver isso, meu pai imediatamente caiu de joelhos no chão. Você tem que salvar a minha família. Aquela coisa está vindo. Este é o pecado que vocês dois cometeram, não tem nada a ver comigo. Voltem, eu não posso fazer nada por vocês. Mesmo que você não queira nos salvar. Mas a criança é inocente. E além disso, a criança não é nosso filho biológico. Hoje é o aniversário de 19 anos dele. O homem ficou chocado ao ouvir as palavras do meu pai. Você está dizendo que esta criança não é de vocês, e que ela acabou de completar 19 anos hoje. Será que ele é? Antes que o homem terminasse de falar, meu pai acenou com a cabeça repetidamente, sinalizando para ele não continuar falando. Tudo bem, farei o meu melhor. Mas bem neste momento, aquele monstro inesperadamente se teletransportou para trás de nós. Justo quando ele estava prestes a me atacar, o homem gritou de repente. Irmã, eles realmente te prejudicaram muito. Mas afinal foi apenas um acidente. Você ainda não deixou de lado o ódio? O monstro, ao ouvir isso, não deu sinais de que iria parar. Meu pai, vendo isso, correu diretamente para a frente dele. Se você ainda nos odeia, a nós dois, então venha direto contra nós. Mas por favor, poupe Shenji, porque ele é seu filho. Meu coração parou ao ouvir as palavras do meu pai. O que você está falando? Como eu poderia ser o filho de um monstro? A esta altura, não vou mais esconder de você. Na verdade, nós somos seus pais adotivos, e também somos 2 cientistas. Há 18 anos, queríamos replicar os raios cósmicos. Mas durante o processo de replicação, os raios cósmicos sofreram mutação. Como nós 2 estávamos usando trajes de proteção, não fomos afetados pelos raios mutacionados. Mas os moradores num raio de 10 km sofreram as consequências. Eles sofreram mutações após serem expostos aos raios. E isso inclui a sua mãe biológica, ou seja, este monstro diante de nós. Então por que eu não sofri mutação? Porque naquela época, quando você tinha 1 ano, seu tio o levou ao zoológico. Por isso você escapou da tragédia. E este homem é o seu tio. Será que todos os que moram neste condomínio são familiares de monstros? Isso mesmo, nós chamamos coletivamente esses monstros de objetos de contenção. E nós os numeramos. O número da sua mãe é X. Mas há 15 anos, ela enfeitiçou os guardas e escapou. É por isso que ela quer caçar vocês, não é? Porque vocês a transformaram em um monstro e a aprisionaram. Isso mesmo, agora que você sabe a verdade. Tudo isso deve acabar. Assim que meu pai terminou de falar, o monstro o derrubou. E então sugou meu pai até restar apenas a pele. Logo em seguida, minha mãe também foi sugada até secar por ele. Depois, ele me derrubou no chão também. E bem quando eu estava à beira da morte. De repente percebi que algo estava errado. Primeiro, hoje é o meu aniversário. Meus pais deveriam estar em casa me ajudando a comemorar. Porque a nossa família estaria em um trem. E depois tem o Wang Qiang. Eu lembro claramente que ele já estava morto. Mas por que ele também estaria no trem? Então a verdade só pode ser que este não é o mundo real, mas sim uma ilusão criada pelo monstro. Pensando nisso, desmaiei instantaneamente. Quando acordei novamente, já estava em outro lugar.
Vi que o monstro estava bem na minha frente. Meus pais estavam deitados no chão com os olhos bem fechados, mas não estavam mortos. Eu sabia que já tinha escapado da ilusão. Bem nessa hora, um homem se aproximou. Ele era, surpreendentemente, meu tio. Shenji, parabéns por escapar com sucesso da ilusão. Quem é você afinal? Por que meus pais ainda não acordaram? Eu sou seu tio, e também o novo diretor do abrigo. Vocês todos caíram na ilusão que X criou pra vocês, mas as ilusões têm falhas. Só encontrando a falha é possível escapar da ilusão. Você encontrou a falha de que Wang Qiang já estava morto, por isso conseguiu escapar com sucesso. Mas seus pais não conseguiram encontrar a falha. Eles ainda estão presos lá dentro agora. Então eles ainda têm salvação? Claro que sim, basta você tocar no corpo de X mais uma vez, e poderá entrar na ilusão novamente para se reunir com eles. Mas vocês perderão as memórias sobre este lugar, e a ilusão também será completamente nova. Ou seja, entraremos em um novo cenário, certo? Sim, você pode escolher ir embora daqui diretamente. Ou pode escolher salvar seus pais. Não hesitei nem um pouco e escolhi salvar meus pais com determinação. No momento em que toquei em X, desmaiei instantaneamente. Desta vez eu com certeza salvarei meus pais, mesmo que eles não tenham laços de sangue comigo. Fim. Opa família, passando aqui no final rapidinho só para agradecer vocês por todo o apoio. E caso vocês gostem de jogos, eu vou indicar um canal de um amigo meu que vou deixar aqui na descrição. É isso, valeu, obrigado.